mais um estudo hoje aqui no canal, em nome do nosso Senhor Jesus. Começando o estudo hoje e falando sobre... Hoje falaremos sobre se o Senhor Jesus já abriu o primeiro selo ou não. Como saberemos se o Senhor Jesus já abriu o primeiro selo? Aqui no livro de Mateus, que no capítulo 24 e versículo 15, quem nos fala é o nosso Senhor Jesus sobre esse tempo, que viria esse tempo. Então, o Senhor Jesus diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem nem entenda, o lugar santo é Jerusalém. Quer dizer, quando nós virmos que o anticristo estiver em Jerusalém, então temos a certeza absoluta que o Senhor Jesus já abriu o primeiro selo. Por quê? Um exemplo. Aqui, o que o Senhor Jesus fala, aqui no livro de Mateus, que é o princípio das dores, nesse capítulo 24, a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, se você ler Mateus 24, não é? Nesses 3 capítulos, não é, que estão dentro do capítulo 24, fala sobre o princípio das dores, a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. Você vai entender a época. Aqui, logo, no princípio das dores, o Senhor Jesus, um exemplo. Esse princípio das dores é o que está a acontecer agora. É o que antecede a vinda do nosso Senhor Jesus e a manifestação do anticristo. Mas essas coisas parecem acontecer praticamente ao mesmo tempo. Por quê? O Senhor Jesus disse para os discípulos: quando virdes o abominável da desolação em Jerusalém, então nós sabemos que está próximo o arrebatamento. Próximo ao arrebatamento. Mas se o anticristo, um exemplo, for um exemplo coroado, então isso mostra o quê? Que Jesus já abriu o primeiro selo. Se formos em Apocalipse, logo no início da abertura do primeiro selo, no livro do Apocalipse, acho que é 4, se tiver sua Bíblia, você pode ler a abertura logo no capítulo 6. Aqui no capítulo 6 do Apocalipse, o Senhor Jesus, um exemplo, traz essa visão a João. E João vê um cavalo, não é, branco com o seu cavaleiro. Ele diz assim, logo no capítulo 6 do Apocalipse, ele diz assim: vi então, João diz, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Quer dizer, esse homem será coroado, não é? Que é o anticristo. Mas este cavalo branco, que é o cavaleiro branco, ele tem um arco. Ele tem um arco. Como é que ele tem esse arco? O que é esse arco? Esse arco é uma autoridade. Essa autoridade, não é? Quem traz com ela
é o diabo. Porque essa autoridade ele roubou, que é esse arco, a Adão. Então ele sai vencendo para vencer. Mas nesse caso, isso parece uma profecia cruzada. Em partes da Bíblia parece que se fundem essas profecias. Por isso que a pessoa lê, parece que faz confusão. Não faz confusão. Nós temos que entender. Um exemplo. O diabo, não é? Que João viu a representação do diabo, que é o dragão com 7 cabeças e 10 chifres. Nós já sabíamos que essas 7 cabeças e 10 chifres são os governos do mundo inteiro. São os reis deste mundo, são os presidentes desse mundo, os que governam esse mundo. Questão que esse mundo está nas mãos do diabo, que é príncipe deste mundo. Está escrito aqui. Então, assim o diabo age nessas nações. Então, essas nações, todas elas vão se juntar e vão coroar um homem. Vai ser o anticristo. Por isso é que se fala que a besta que emerge do mar, esse é o anticristo. Verdadeiramente vai ser coroado, é esse o anticristo, que é a besta que emerge do mar. Mas o diabo, quem é o diabo? Também é o cavaleiro branco, que é as 7 cabeças do dragão, que é os governos deste mundo. O diabo é espírito. O diabo não vem como um dragão. Isso foi uma visão que João teve. O diabo já está aqui na Terra. Ele age em todos os países, em todos os governos. Ele é a cabeça dos principados, que age em todos os governos, em todos os países. Hoje, o mundo está em conflito. Isso mostra o quê? Que Jesus já abriu o primeiro selo. Pode ser que sim ou não. Porque essas coisas que estão acontecendo aqui no mundo, dos terremotos, dos sismos, tudo o que tem acontecido desde o Covid-19, desde a pandemia até agora, não parou. E continua para pior. Então, o que está escrito logo no princípio das dores, que o Senhor Jesus disse, não é? Sobre os terremotos, o que está acontecendo, as guerras, os rumores de guerras. Nunca houve tanta guerra junta como nos dias de hoje. Tudo isso antecede o arrebatamento. Quer dizer, o Senhor Jesus está próximo. Se o Senhor Jesus está próximo, então a abertura do primeiro selo está próximo, já foi aberto. E se já foi aberto, então o cavaleiro branco, que é o diabo, saiu vencendo para vencer. Por isso é que este mundo vão criar leis que não criaram antes, mas agora vão conseguir, porque foi a abertura do primeiro selo. Então, criando essas leis, que é tudo uma devassidão, que vai mudar esse mundo, então ele vai conseguir, o diabo, através das suas cabeças, não é? Que são 7 cabeças principais que comandam esse mundo, e 10 chifres dos restantes outros 10 países que vêm após esses 7 países mais poderosos. Então vão eleger entre eles, vão eleger o anticristo, que é a besta que emerge do mar. Porque esse cavaleiro branco que vem com o seu arco é o diabo. Porque quem roubou o arco a Adão, a autoridade que Deus deu a Adão, não é, sobre tudo que existe sobre a face da terra, foi Deus. E ao Adão pecar contra Deus, o diabo roubou essa autoridade. E aí ele construiu o seu reino aqui na terra. Porque sem essa autoridade, ele não tinha acesso ao homem, ao ser humano, a este mundo. Porque era dividido o mundo das trevas e o mundo dos homens. Era separado. Mas o diabo, tendo roubado essa autoridade, ele fez fusão com o mundo físico e o espiritual. Por isso que o diabo tem acesso
aos homens que não obedecem à palavra de Deus, tem autoridade sobre este mundo das trevas porque obedecem ao diabo, mas Jesus trouxe o Espírito Santo, não é? Que é o sacrifício dos dias de hoje, porque o sacrifício diário será tirado após a volta do nosso Senhor Jesus. Então vai se dar o início à grande tribulação e o início do milênio, a qual o diabo será preso no inferno e será coroado a besta que emerge do mar, porque ele tem que passar essa autoridade, que é esse arco, para um homem que é o anticristo. Por isso é que você vê aqui que logo, não é, o cavaleiro branco, que é o diabo, vai passar também, que é o anticristo, que é a besta que emerge do mar, porque ele vai ter que passar essa coroa, ele vai ter que passar esse arco, ele vai ter que passar essa autoridade para um homem, porque ele sabe que vai ser preso e vai se iniciar o milénio sem o diabo, mas vai estar aqui o anticristo, que vai possuir a autoridade que ele roubou a Adão. E o anticristo vai fazer tudo o que o diabo vai deixar para que seja feito, através dos principados, dos demônios que estarão aqui na terra, não é? Porque essa autoridade é que o anticristo vai passar quando o falso profeta estiver com ele, para ele fazer fogo descer do céu. Então é assim que ele vai enganar o mundo inteiro, não é? Porque muitos virão, como disse o Senhor Jesus, e dirão que eu sou o Cristo. São muitos falsos profetas. Nessa altura, próximo está do surgimento desses grandes falsos profetas. O que existe hoje em dia, esses falsos profetas, são aqueles que pregam o evangelho inverso ao evangelho de Cristo, e aqueles que falam sobre outras religiões que não falam do Senhor Jesus. Esses são falsos profetas, já por natureza. Não professam o nome do Senhor Jesus. Mas em caso, se o Senhor Jesus abriu já o primeiro selo, nós vamos saber, pela manifestação e coroação desse anticristo, desse homem que vai surgir. Vai ser um homem, não é? Que vai unir todas as nações. E com seus esquemas, não se esqueça, o diabo, o falso profeta, principalmente o anticristo, é um homem do esquema. É um homem super inteligente, não é? Porque ele vai receber essa autoridade. Ele vai criar os esquemas para entalar esse mundo. Então, durante o tempo do tempo do seu reinado no início, que será os 3 anos e meio de paz, eu creio que nesses 3 anos, no fim desses 3 anos, é que o Senhor Jesus vai voltar. Muitos dizem que o Senhor Jesus vai voltar, está perto de voltar. É verdade, sim. Por isso é que nós temos que garantir a nossa salvação. Porque ninguém sabe o dia e a hora. Mas muitos dizem, como está escrito, que o Filho não sabe. O Senhor Jesus sabe. Por quê? Porque ele disse, não é, a João, ali no livro do Apocalipse. E mesmo aqui. Só que o dia exato, o momento exato, eu creio que ele espera pelo Pai. Por isso é que está escrito, nem o Filho sabe o dia e a hora da sua volta. Mas o Senhor Jesus sabe a época. Ele sabe o tempo. Talvez ele espere o momento certo, dada pelo Deus Altíssimo, para ele descer com os seus anjos e arrebatar a sua igreja. Porque o Deus Altíssimo sabe exatamente o momento certo. Mas eu também creio que o Senhor Jesus sabe o dia e a hora. Ainda que eles dizem que não, mas aqui, quem fala logo aqui no Apocalipse, na abertura do 6º selo, se você ler o 6º selo,
você terá a certeza da época da volta do nosso Senhor Jesus. Por quê? É exatamente o que o Senhor Jesus falou ali em Mateus 24. Exatamente, é aqui no selo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Quer dizer, a vinda do Senhor Jesus é precedida por um grande terremoto. Mas será uma grande tribulação naquele dia. O céu vai escurecer. Por isso é que o Senhor Jesus ele vai voltar tão rápido como o relâmpago que vem ali de Israel, que é do Oriente até o Ocidente. Como o relâmpago aparece no céu, ele aparece rápido. Ele aparece rápido. Então ele vem arrebatar a todos. Todos os salvos e todas as crianças. Não é? Por isso é que o Senhor Jesus diz, ai das grávidas e daquelas que amamentarem naqueles dias. Quer dizer, a alma vai ser arrancada dessas crianças, não é? E essas mulheres vai ser uma gritaria, não é? Isso são profecias que está escrito já desde o passado. O choro das mulheres. O que vai restar aqui são os adolescentes que já pecaram, que estão ali depois dos 12 anos, não é? Mas abaixo dessa idade, todas as crianças do mundo inteiro serão arrebatadas. Nesse momento é um momento de grande tribulação. Por isso é que se fala da grande tribulação, a vinda do nosso Senhor Jesus. Ela é precedida por um grande terremoto, pelo céu, não é, se escurecer, pela lua se escurecer, tudo vai se escurecer. E um grande relâmpago vai aparecer do Oriente até o Ocidente. Passando esse relâmpago, não é? Passando esse relâmpago juntamente com os anjos, não é? E arrebatando todas as almas. Quer dizer, as almas serão arrebatadas, os corpos ficarão aqui, não é? As crianças, os bebés, tudo vai ser o quê? Um desespero. A volta do nosso Senhor Jesus. Será o fim da graça, do tempo da graça. Hoje nós vivemos na graça, porque a salvação é de graça, porque o Senhor Jesus morreu por nós hoje. Mas após o arrebatamento, não vai ser assim. Tudo vai mudar. O novo milénio, quem será salvo, vai ter que pagar com a vida. É a troca da vida pela salvação. A pessoa vai ter que morrer pelo Senhor Jesus. Vai ser fácil? Não. É muito difícil. Mas muitos vão ser salvos. Mas muitos vão ser salvos. Porque hoje, no dia da graça, não é? Estão brincando com o Evangelho. Muitos serão como as virgens nécias. Vão tentar vir ainda quando verem ali o homem abominável em Jerusalém, eles vão despertar. Vão todos correr em busca do Espírito Santo. Mas não. Vai ser tirado o sacrifício diário, que é o Espírito Santo, que Daniel falou ali no fim do livro de Daniel. Mesmo no final do último capítulo de Daniel fala, não é? Da retirada do sacrifício diário, que é o Espírito Santo, nos dias de hoje. Então, eles não terão outra solução em não dar a sua vida em troca do Senhor Jesus, já que não querem dar hoje, que é muito mais fácil, não é? Mas, na verdade, não é? A salvação não é de graça. Jesus nos trouxe a salvação de graça, mas ela não é de graça, porque nós sacrificamos todos os dias em obediência ao nosso Senhor Jesus para nos manter salvo. Então não é de graça. A salvação é sacrifício. E o Senhor Jesus diz que só quem perseverar até o fim é que será salvo. Quer dizer, o segredo da salvação é só para aqueles que vão perseverar até o fim. E o Senhor Jesus diz isso várias vezes, não é? Quando ele esteve aqui na terra e quando falou para João escrever as cartas às 7 igrejas. Aquele
que perseverar até o fim, eu lhe darei isso e aquilo outro. Será salvo. Quer dizer, a salvação, ela vem pela perseverança. Se aqueles dias, como o Senhor Jesus disse, não fossem abreviados, que são os dias de hoje. Na verdade, o arrebatamento não iria ser já, agora, nesses anos de 2000 e pouco, 2020 e, digamos, 2030, 2040, ou antes desse tempo, ou já. Os dias foram abreviados por causa dos escolhidos, que somos nós. Por quê? Se alongar esses dias, digamos, para 2050, 2100, ninguém mais será salvo, nem os escolhidos. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. Por isso é que o Senhor Jesus vai ter que voltar brevemente por causa da devassidão desse mundo, da multiplicação do pecado, da ramificação do pecado através da internet de todos os lados. Então, quem suportará a multiplicação do pecado, da devassidão desse mundo, que contaminará todos os homens? Então, para que os escolhidos não venham a ser contaminados com multiplicação do pecado, então foram abreviados esses dias por causa dos escolhidos para serem salvos. E os que ficarem aqui, que conhecem a palavra de Deus, que forem igual às virgens nécias, vão ficar aqui e vão pagar um preço altíssimo. Mas um preço tão alto, tão alto, tão alto, que muitos não vão suportar, não vão ser salvos. Mas quem vai os matar vai ser quem? O próprio diabo. Antes do diabo ser preso no inferno. Porque o diabo, que agirá nas cabeças, que ele é o cabeça das nações deste mundo, não é? Eles vão perseguir a igreja do Senhor Jesus, que é representada pela mulher revestida de sol, que está grávida, pronto para dar à luz um varão, que vai surgir um grande líder na grande tribulação, no início da grande tribulação. E Jesus vai deparar, o dragão, que é o diabo, deparar contra a mulher, que tem as 7 estrelas sobre a sua cabeça e a lua debaixo dos seus pés. A igreja do Senhor Jesus na grande tribulação. Porque eles vão se juntar, tanto os judeus que vão se converter ao Senhor Jesus e todos os que criam no Senhor Jesus, mas abandonaram a fé. Vai surgir essa igreja. E através dessa igreja vai surgir um grande líder. E o diabo vai lutar para tentar matar esse líder que vai surgir, porque ele conhece a profecia. Por isso é que ele vai se debater contra a igreja do Senhor Jesus no milênio. No milênio. Antes dele ser preso no inferno. Porque depois ele vai ter que passar a autoridade dele pela besta que vai emergir do mar. Mas primeiro ele vai perseguir a igreja. E ele vai matar. Por isso é que eu disse, o cavaleiro branco é uma fusão do diabo, porque ele saiu vencendo para vencer, para conquistar esse mundo, é o que ele está fazendo, conquistando com guerras, com rumores de guerras. Tudo isso é o diabo, a manifestação do diabo. E ele depois vai passar essa coroa para o anticristo e essa autoridade, que vai surgir a besta que emerge do mar, que vai estar ali em Jerusalém. Para você entender essa parte do Apocalipse que faz tanta confusão. Não é? Mas primeiro o dragão, que o diabo vai perseguir. Após o arrebatamento, ele vai perseguir ferozmente a todos os cristãos. Porque ele quer remover da terra tudo que pertence a Deus. Então ele vai ter que exterminar todos que creem no Senhor Jesus. Porque vai haver uma revolução após o arrebatamento.
Não vai só haver a grande tribulação aqui na terra, com um grande terremoto e a vinda do Senhor Jesus. E o sinal do Senhor Jesus estará no céu. Deus colocará esse sinal no céu e todos verão. Eles vão ver pela internet, porque o Senhor Jesus vai voltar como um relâmpago. Vai ser tão rápido que muitos não vão acreditar, mas o sinal vai estar ali, vai ser filmado e todos verão e vão se lamentar. Mas o mundo vai continuar no milênio. Eles esquecerão do que aconteceu e muitos vão ignorar e não vão crer. Por isso é que vão aceitar a marca da besta. Porque enquanto o anticristo estiver nos 3 anos e meio de paz, não é? Não se dará a volta do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus vai esperar até as últimas, porque ele vai querer salvar o máximo. Mas isso está próximo. Está próximo a acontecer. Se o Senhor Jesus abriu já o primeiro selo, ou vai abrir, eu creio que vai, se abriu, não sei, não é? Mas saberemos em breve com a manifestação do anticristo. É assim que nós vamos saber. Com o abominável da desolação que vai estar em Jerusalém. Os sinais estão aí e vêm a cavalo. Então, é só a gente prestar atenção às notícias e o que acontece no mundo. E as coisas que vão acontecendo. Quer dizer, tudo está se afunilando para a volta do nosso Senhor Jesus. Você tenha cuidado, não é? Persevere, porque a salvação vem pela perseverança da nossa alma no nosso Senhor Jesus. Persevere, para que ninguém roube a sua coroa, a coroa da salvação. Que fique aqui esse estudo para o Senhor e para a Senhora. Tenha cuidado nos dias de hoje com a sua salvação, porque o diabo vai vir com todas as suas forças para tentar sacar a vida de muitos, roubar essa coroa, né? Tenha cuidado para que ninguém roube a sua coroa nesses últimos dias, porque nós não sabemos o que o diabo vai armar antes da volta do nosso Senhor Jesus para roubar a sua coroa. O diabo não está preocupado com o mundo, com essas pessoas que estão aí fora. O diabo está preocupado conosco. Nós que temos essa coroa, a coroa da salvação. Tenha cuidado. Mantenha a sua coroa sobre a sua cabeça. Não olhe nem para a esquerda, nem para a direita. Olhe para o nosso Senhor Jesus. Tenha cuidado. Você que caiu, você que está prostrado, persevere. Porque a salvação vem pela perseverança. Não vai na conversa com ninguém. Pode ter certeza absoluta. Se você perseverar, a partir de hoje, você será salvo. Mas se você que ouve essa pregação hoje e ignorar e não começar já, você pode ter o risco, colocar sua vida, sua alma em risco. Não queira passar pela grande tribulação. Você pode não ter força de resistir e ser salvo. Muitos vão ser salvos, sim, mas você não sabe o que vai acontecer. Então tenha cuidado e comece já em buscar o Espírito Santo, porque essa é garantia da nossa salvação. Essa é a nossa coroa. Então guarda a sua coroa, para que ninguém venha e roube de si a sua coroa. Pelo nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.